Olá, pessoal, boa tarde. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Celso. O que eu vou falar aqui é bem rapidinho, e o objetivo é dar uma introdução sobre alguns aspectos gerais ligados ao imunodiagnóstico, tá? Sem necessariamente falar especificamente do COVID, que é a parte que o Bruno vai falar em relação à PCR, e depois o Gustavo. Eu achei bastante importante passar a parte do meu tempo para o Gustavo, justamente porque ele está envolvido diretamente com a padronização, a escolha e todo o processo de protocolos definidos para o HU em relação ao COVID. Então, eu acho muito importante a apresentação dele, por isso eu dediquei grande parte do tempo que eu teria para ele, para a apresentação ser bem mais consciente, tá? Beleza? Então, eu vou projetar aqui o início, para dar uma ideia inicial das principais características relacionadas com o imunodiagnóstico. Então, como todos vocês lembram, a apresentação de ontem, vocês viram essa figura aí do vírus, o SARS-CoV-2, e as características que envolvem todo esse vírus. Você vê uma série de estruturas bem significativas do vírus. Em relação ao diagnóstico da COVID, da infecção pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, as possibilidades que você tem, a pesquisa do material genético do vírus, que é essa parte vai ser abordada pelo Bruno, e a outra possibilidade que você tem para fazer o diagnóstico, além da pesquisa do material genético do vírus, é a pesquisa dos anticorpos ou dos antígenos envolvidos no processo. Então, antígenos, e hoje em dia é focado principalmente nessas proteínas spikes, que são pesquisadas hoje em dia, mas vocês percebem, olhando a estrutura do vírus, que tem muito mais antígeno do que esse necessariamente. E, quando você fala em imunoensaio, também é a pesquisa dos anticorpos. Então, você tem as duas possibilidades, ou a biologia molecular, pesquisando o material genético, ou então o imunoensaio. O imunoensaio você pode pesquisar o anticorpo e você pode pesquisar o antígeno. Então, aí depende da fase em que a doença se encontra para você determinar qual deles vai ser o teu objetivo nessa pesquisa. Quando você pesquisa anticorpos, vocês lembram, a professora Cíntia falou ontem, você entra em contato com o antígeno, tem um período de latência e você produz primeiramente anticorpos da classe IgM. Esses anticorpos permanecem por um determinado tempo e depois, em seguida, você começa a produzir anticorpos da classe IgG. Então, como regra geral, os anticorpos da classe IgM são os primeiros a serem detectados. São os mais indicativos de um processo agudo, como no caso da COVID. E, em seguida, se produz os anticorpos da classe IgG, que são produzidos mais tardiamente. Depois, é claro, desse período de latência aqui. No caso da infecção pelo SARS-CoV-2, além da IgM e da IgG, tem um terceiro anticorpo que é extremamente importante, que é o anticorpo da classe IgA, que, como vocês viram ontem, é um anticorpo produzido e secretado primariamente nas mucosas. E por ser um anticorpo de mucosa, principalmente em vírus que causam infecções respiratórias, como é o caso, esses anticorpos se elevam muito rapidamente e em concentrações muito altas. Então, as possibilidades que você tem de caracterizar uma doença aguda seria tanto a IgM quanto a pesquisa do IgA. Os dois são produzidos muito precocemente e perduram por pouco tempo nesse tipo de resposta. Uma diferença básica entre IgM e IgA é que a IgM é indicativo de infecção aguda, e a IgA, além da infecção aguda, ele também é presente em processos ativos. Então, numa infecção passada que se reative, por exemplo, essa IgM voltará a ser sintetizada. Mas no caso aqui da COVID, é basicamente um indicador de infecção aguda, tanto o IgG quanto o IgM, depois desse período de latência. O grande problema que nós temos nos testes hoje é isso aqui. Nós temos uma janela diagnóstica bastante grande. Por que essa janela diagnóstica é bastante grande? Porque os imunoensaios produzidos hoje, eles ainda pesquisam anticorpos, os mais conhecidos, através de um antígeno, que é o mais conhecido e o primeiro a ser produzido. Mas nós não conhecemos a resposta imunológica de uma maneira significativa para dizer qual é o antígeno que vai gerar uma resposta mais específica e qual é o anticorpo que eu devo pesquisar para que essa resposta seja mais sensível, que detecte esse anticorpo o mais rápido possível. Por isso, essa janela continua bastante longa, um período bastante significativo. E se você olhar nesse desenho que aparece aqui, dá a impressão que a IgA foi produzida antes da IgM. E você vai ver em alguns trabalhos científicos o indivíduo detectando IgA antes da IgM. Mas como é possível se a IgM é um indicador de infecção aguda? É porque os testes ainda são muito rudimentares. Nós não conseguimos perceber o que está escondido aqui por baixo. A IgM foi produzida primeiro, mas o teste não conseguiu detectar, porque ele é pouco sensível. Isso só vai detectar depois de um certo período. Aí a IgA já aumentou e no resultado da impressão, com essa maneira, de que a IgM e a IgA são produzidas praticamente na mesma janela. Isso já é um indicativo de que o teste é um teste fraco. Você tem um período de latência aqui e o período de janela é muito maior do que o período de latência. Qual é a expectativa? Que na próxima geração de testes, essa janela diminua. Isso já começa a detectar a IgM primariamente, para depois detectar a IgA. Isso é um indicativo de que o teste está melhorando. A janela de diagnóstico passa a ser um pouco maior do que o período de latência, ou seja, o indivíduo tem anticorpo. A outra possibilidade que você tem de pesquisar, além da IgM, da IgA e da IgG, é pesquisar o antígeno nessa fase aqui. Então, normalmente, nesse período de janela imunológica aqui,
para os anticorpos, você tem a possibilidade de pesquisar o antígeno no ImmuniSci. Então, você pesquisa antígeno ou anticorpo. Isso aumenta a sensibilidade do teste. Tá? Com relação à sensibilidade, isso é uma característica extremamente importante. Sensibilidade, para aqueles que estão iniciando, é a capacidade, assim, sintetizando, de detectar todos os doentes. E eu estou falando aqui em sensibilidade clínica, não estou falando em sensibilidade analítica. Então, o indivíduo é doente, você fez o teste nele, o teste, se ele for 100% sensível, ele vai dar positivo obrigatoriamente. E o que é a especificidade? É a capacidade do teste de só dar positivo nos doentes, ou seja, se o teste deu positivo, obrigatoriamente o paciente é doente. Sensibilidade e especificidade de 100% nos dois casos é praticamente impossível. Você tem que trabalhar com um dos dois. Ou você quer um teste muito sensível, ou você quer um teste muito específico. Você nunca vai conseguir um teste sensível e específico ao mesmo tempo, em torno de 100%. Então, fica mais ou menos nesse tripé aqui. Sensibilidade de um lado, especificidade de outro, suportado por terceiro item aqui da gangorra, que é o que vai definir se o teste é sensível ou específico, e você vai definir o que você quer naquele momento. Se eu quiser um teste muito específico, eu aumento a especificidade, mas eu perco a sensibilidade. E ao contrário, se eu quiser um teste muito sensível, aumentando a sensibilidade, eu perco a especificidade. Se eu quiser uma média entre os dois, aí eu vou cair nessa possibilidade aqui. O que eu preciso para aumentar a sensibilidade e aumentar a especificidade do teste simultaneamente, para que as duas melhorem? Eu preciso conhecer as características da doença que eu estou estudando. Eu preciso conhecer os antígenos que elas estão envolvidos no processo, qual deles é mais imunogênico. Eu preciso conhecer os anticorpos que são produzidos, qual deles é produzido mais precocemente, qual deles é mais característico daquele agente infeccioso. Esse tipo de resposta só vem com o tempo e com o resultado de pesquisas. Enquanto isso, para aumentar a sensibilidade e aumentar a especificidade e facilitar o diagnóstico, eu preciso estabelecer protocolos. Então, como é que eu aumento a especificidade? Como é que eu aumento a sensibilidade? Conhecendo as características da doença, daquilo que eu estou estudando, e estabelecendo protocolos que me permitam acreditar mais ou menos naquele teste. Por exemplo, se eu sei que o teste dá negativo até o 6º dia, não adianta eu fazer esse teste até o 6º dia com uma confiabilidade significativa. Eu sei que ele vai ter uma sensibilidade muito baixa nesse período. Então, você tem uma série de fatores que advêm do conhecimento da doença para que você consiga, a partir dali, estabelecer um protocolo que seja significativo. E lembre, você tem testes no mercado hoje em dia que foram lançados em abril, foram lançados em março. A doença foi descoberta em novembro, chegou praticamente ao conhecimento de todos no final de dezembro, começo de janeiro. Para um teste ser lançado em março, você testa em 3 meses de estudos, quando comparado, por exemplo, com o HIV, que tem 40 anos de estudo. Então, e mesmo assim, hoje em dia, você não tem um teste para HIV que tenha 100% de sensibilidade e especificidade. Então, à medida que as coisas vão sendo esclarecidas na doença, a situação vai melhorando. Por enquanto, nós usamos as ferramentas que temos. Não são as melhores, mas são as que são disponíveis no momento. Boa noite a todos. Na minha parte, eu vou falar sobre a detecção de SARS-CoV-2 por RT-PCR. Tá? Como o professor Celso acabou de falar, o teste bem específico é o teste confirmatório. É isso que a gente vai falar agora. O SARS-CoV-2, então, ele é um vírus. Então, o que a gente vai detectar dentro desse vírus? Nós vamos detectar o material genético desse vírus, né? Através de qual técnica? Através da técnica de RT-PCR. O que quer dizer essa sigla RT-PCR? Essa sigla RT-PCR, ela quer dizer que é feito em 2 fases. A primeira fase, a fase da transcriptase reversa, e após é feita uma outra fase da reação, que é a reação em cadeia de polimerase. Então, esse que é o nome, isso quer dizer o RT-PCR, que eu vou explicar brevemente para vocês como que a gente faz esse diagnóstico, né? Então, a gente tem aqui, eu fiz um infográfico passando aqui em 6 fases, em como que é realizado, então, esse diagnóstico do RT-PCR. Então, basicamente, o que acontece primeiro? A gente tem a coleta da amostra desse indivíduo suspeito através de um suave. O que é suave? Ele para a gente que está em laboratório, ele é muito próximo, muito parecido com uma haste flexível com uma ponta, nesse caso aqui, de nylon, parecido muito com um cotonete. Então, para fazer essa coleta, essa aqui é uma imagem que a aluna pós-graduanda Laís me ajudou a fazer, que são instruções de coleta que a gente vai passar para os profissionais de saúde, onde são coletados 3 suaves. Um suave da narina direita, um da narina esquerda e o outro da orofaringe. Esses suaves, então, eles são colocados, então, em meio de transporte viral. O que esse meio de transporte viral é? É um meio onde a gente tem uma quantidade de proteínas e também a gente tem um pH adequado para que esse vírus e esse RNA, eles estejam aptos para a gente conseguir fazer essa detecção, tá?
Então, esses swabs então, são acondicionados dentro desse meio de transporte viral, e após ele é acondicionado aqui de uma forma hermeticamente fechada, a fim de evitar qualquer tipo de vazamento. Após essa coleta, então, esse material acondicionado então, é enviado ao laboratório, tá? E no laboratório, a primeira fase que a gente faz dentro desse laboratório é o isolamento desse material genético, ou seja, nós vamos extrair de dentro dessa partícula o material genético que está lá. Nesse caso, é o material RNA, como a professora Elisângela passou para a gente. Como que a gente faz essa extração? Basicamente, em 4 fases. A primeira fase, nós fazemos a lise dessa partícula, ou seja, destruindo esse envelope, destruindo também células que estão ali, a fim de liberar esse material genético ali. Após ter uma ligação desse material genético com um material que a gente chama sílica, nessa coluna de extração, após uma lavagem, que vai retirar todo o excesso de proteínas e outros interferentes que podem atrapalhar a minha reação de PCR, e por fim a eluição. O que é a eluição? Vou retirar dessa coluna de sílica esse material genético colocando um solvente específico para isso. Após esse material genético todo vai ser coletado então nesse tubo aqui, onde a gente vai ter o RNA totalmente purificado, em um pH adequado, sem excesso de outras proteínas e também sem outros interferentes dessa reação, tá? Após essa terceira fase, tendo esse material genético isolado, nós passamos então para a reação do RT-PCR em si. Qual é a primeira fase? Nós adicionamos a esse material genético várias enzimas e outros reagentes necessários para essa reação do RT-PCR. Após a gente ter essa mistura aqui, essa mistura é levada, então, a um aparelho chamado de termociclador, o próprio nome dele já diz o que ele é. Então, ele faz vários ciclos térmicos de aumento e diminuição de temperatura, para que essas enzimas consigam funcionar da melhor forma possível, a fim de fazer a amplificação desse material genético, através da RT-PCR, tá? E como isso é realizado? Essa reação de RT-PCR, a gente tem que encontrar genes alvos dentro desse RNA do vírus. Esses genes alvos eles podem ser vários. Então, vocês podem ver aqui, várias instituições já fizeram seus protocolos. Esses 7 protocolos que eu estou demonstrando aqui são todos homologados pela OMS e qualquer um pode fazer, você tendo as sondas e o laboratório para fazer isso. Aqui em negrito eu coloquei quais são os principais protocolos realizados aqui no Brasil: o protocolo chinês, o protocolo americano e o protocolo Charité de Berlim, da Alemanha, onde nós temos basicamente em todos eles 2 alvos específicos dentro do material genético desse vírus. Existem vários kits moleculares, né, nessa correria aí, por causa do Covid, e eu fiz essa pesquisa aí ontem. No mundo nós temos 317 kits moleculares para realizar essa reação de RT-PCR. Esses kits moleculares, basicamente, você só extrai esse RNA, você coloca junto, as reações já vêm todas prontas, e você consegue fazer essa reação de uma forma bem simplificada, tá? Aqui no Brasil, que a gente tem liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são 5 kits disponíveis aqui para a gente poder fazer essa reação de RT-PCR. Além desses outros protocolos, que são protocolos que nós chamamos de in-house, né? Ou seja, você só faz a sonda baseado no que essas instituições já determinaram, tá? Então, dentro desses protocolos, o que a gente tem aqui, ó, nesse desenho esquemático aqui, de como que é esse material do RNA desse vírus, essa sequência ela foi determinada lá em Wuhan, né? No final do ano passado. E a partir desse material que foi sequenciado, foi descoberto, então, regiões que são específicas para SARS-CoV-2. Tem muitas regiões que são parecidas com outros tipos de coronavírus, como a professora Elisângela mostrou ontem, mas o interessante aqui é encontrar o quê? Encontrar regiões que sejam específicas de SARS-CoV-2 e, ao mesmo tempo, encontrar regiões também que variam pouco. Como a professora Elisângela mostrou também, esse vírus ele sofre muitas mutações. E a gente tem que encontrar regiões que são regiões conservadas, regiões que não se modificam muito, não têm muitas mutações, para a gente não ter algum erro na hora de fazer esse diagnóstico. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui uma forma hipotética, em que foram escolhidos 2 alvos dentro desse gene. Então, peguei um alvo aqui, nessa região, que a gente chama de ORF1AB, e esse outro aqui, que é uma região do capsídeo, essa região N. Então, eu tenho 2 alvos para eu conseguir determinar se eu tenho ou não o material genético do SARS-CoV-2, tá? Quando eu tenho esses 2 alvos, então, eu vou determinar lá no RNA do SARS-CoV-2
E, ao mesmo tempo, eu corro em paralelo também o alvo do RNA humano. Para quê? Para controlar aquela extração que eu fiz. Porque eu tenho certeza que se eu fizer a extração adequadamente, eu vou ter o RNA humano. Nesse caso aqui, é o gene, o que é utilizado geralmente um gene do RNA-P humano, tá? Então, a gente tem aqui os dois RNAs, e a primeira fase qual que é? É a fase da RT, a fase da transcriptase reversa. E olha como que funciona essa enzima. Essa enzima, basicamente, ela copia aquele RNA. Por que ele copia? Porque o RNA, a fita simples, ela degrada muito facilmente. Então, é difícil a gente trabalhar com aquelas termociclagens, vários ciclos de temperaturas. Então, para evitar esse problema, a gente duplica essa fita em um cDNA, ou DNA complementar. Após essa fase de RT, a fase da transcriptase reversa, é onde a gente vai fazer a reação do PCR. E nada mais é do que uma reação que é altamente específica para o alvo que a gente quer, e ao mesmo tempo também ela amplifica muitas vezes quantidades mínimas de material genético que a gente tem. Então, naquele caso hipotético, então tem o alvo 1 e o alvo 2, além do alvo do gene RP humano. Na primeira fase do ciclo do PCR, o que vai acontecer? Eu tenho aqui os meus alvos, e quem vai agir nesse momento aqui, dentro do PCR, é uma outra enzima. Essa enzima se chama enzima polimerase. E o que a polimerase vai fazer? Ela vai fazer cópias desse molde aqui do alvo que eu tenho. Então, no primeiro ciclo, eu tenho a duplicação dessa quantidade de material genético. Eu tenho 2 cópias após o primeiro ciclo. No segundo ciclo, eu terei 4 cópias desse material genético. E assim sucessivamente até 40 ciclos, que é o que a gente usa para o nosso RT-PCR do Covid, por exemplo. Onde no final, de forma exponencial, eu vou ter milhões ou até bilhões de cópias. E a partir desses bilhões de cópias, eu consigo enxergar se esse material genético está presente ou não. E como que eu consigo enxergar isso? Eu consigo enxergar isso através do que a gente chama de PCR em tempo real. Ou seja, a cada um daqueles ciclos, o aparelho ele faz uma foto do que está acontecendo ali. Ou seja, quanto mais material, essa foto vai dar mais fluorescência. E essa fluorescência ela vai aumentando. Essa fluorescência quem demonstra para a gente são sondas. E essas sondas aqui, como eu estou demonstrando, são sondas altamente específicas. Eu faço uma sonda específica para o alvo 1, uma sonda específica para o alvo 2, e uma sonda específica para o alvo humano. Essa sonda, como vocês podem ver, ela é formada como? Ela tem aqui uma região chamada de R, que é o repórter, ou seja, o nosso fluorófono, e no final aqui dessas sondas nós temos o quencher, que é um supressor dessa fluorescência. Então, olha só, enquanto esse repórter, esse fluorófono, estiver muito próximo desse supressor, a gente não visualiza essa fluorescência. E como que eu vou visualizar essa fluorescência? Percebam aqui que eu tenho primers, né? Primer forward, primer reverso, que vão flanquear aquela região e que vão iniciar a minha reação em cadeia de polimerase, o meu PCR. A partir do momento que eu tenho a polimerização, lembra daquela enzima polimerase que passa aqui e faz a cópia desse primeiro molde? A polimerase ela tem uma outra função que se chama nuclease, ou seja, ela quebra o que tiver na frente dela. Então, ela faz o quê? Sonda, sai da frente. Ela é destruída. A partir do momento que é destruído, o que acontece? O supressor, que é o quencher, fica muito longe aqui do fluoróforo. Como vocês podem ver aqui, está aparecendo até uma estrelinha. E isso demonstra que ele consegue, então, a partir disso, gerar fluorescência. Então, você imagina, eu vou ter milhares de cópias, bilhões de cópias. Então, a cada ciclo tem mais fluorescência. Por quê? A cada ciclo, o maior número de sondas e o maior número de produto amplificado vai ser produzido. E com isso, com essas sondas destruídas, eu vou ter mais fluorescência, tá? Então, depois dessa reação de PCR, ou seja, dos 40 ciclos que vão ocorrer, em torno de 1 hora e meia, a gente vai ter análise das curvas de amplificação. E como que a gente faz a análise dessas curvas de amplificação? Então, ao mesmo tempo que esse equipamento tira a foto, ele vai jogar isso daí no gráfico. O que eu tenho aqui nesse gráfico de leitura da reação de PCR? Vocês podem ver aqui em roxo, seria a minha amostra, daquele indivíduo suspeito, tá? Essa amostra do indivíduo suspeito, aqui no eixo X eu tenho o número de ciclos, e no meu eixo Y eu tenho a fluorescência que vai sendo determinada através do número de ciclos que eu vou ter. Tá vendo aqui, ó, desde 1 até 40 ciclos, até eu ter bilhões de moléculas, tá?
Aqui, nesse limiar do ciclo aqui, onde eu tenho o valor de CT, ou seja, é o ciclo que conseguiu romper essa barreira aqui de fluorescência, eu consigo detectar, imagina aqui mais ou menos o 17º ciclo, eu vou ter aqui em torno de 65 mil moléculas. E a partir disso eu vou tendo fluorescência, aumentando essa fluorescência, até eu ter bilhões de moléculas e vendo essa fluorescência. Ou seja, a partir desse limiar aqui, eu tenho uma amostra positiva. Qualquer amostra que ela comece uma amplificação antes disso, quer dizer que eu tenho uma maior quantidade de material genético inicial. Se essa amostra, eu só começo a amplificação após esse valor de CT aqui, quer dizer que é uma amostra que pode ser negativa, ou seja, eu tenho menor quantidade de material genético, tá? E a interpretação disso, a minha interpretação eu vou fazer a partir desse número de CT, ou seja, sei lá, se esse meu ciclo aqui, no 17º ciclo, foi aonde eu tive o meu controle positivo, então a partir disso daqui, isso daqui para trás, quer dizer que essa amostra é positiva. Então, olha como eu interpreto. Aqui eu tenho os meus dois alvos para SARS-CoV, né? Meu alvo 1 e meu alvo, desculpa, aqui meu alvo 1 e aqui meu alvo 2, além do alvo RP humano. Se eu tiver positividade para os dois, ou seja, eu tive uma curva de amplificação do alvo 1, do alvo 2, além do humano, o indivíduo tem naquela amostra, né, SARS-CoV-2 positivo. Se é negativo para o alvo 1, alvo 2, porém o humano tem, porque esse aqui é o meu controle, eu sei que existe o RNA humano ali, sempre vai ser meu controle, aquele indivíduo é SARS-CoV-2 negativo. Se apenas um desses alvos é positivo, juntamente com o gene humano positivo, eu tenho um resultado inconclusivo. Por quê? Porque se eu tenho um alvo, eu espero que os dois funcionem ao mesmo tempo. Qual que é a alternativa aqui? Utilizar um terceiro alvo a fim de conseguir concluir isso. Ou coletar uma amostra posteriormente, para que esse indivíduo tenha uma carga viral maior, e eu consigo, então, detectar isso. Se eu tiver tudo negativo, o experimento vai falhar. Por quê? Porque sempre eu vou esperar que o GNRP esteja presente. Caso ele não esteja presente, quer dizer que eu tive alguma falha em algum processo meu, seja na extração ou na própria reação da RT-PCR. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da aplicação dos exames laboratoriais ao diagnóstico. O que eu já posso adiantar é que a gente não tem muitos estudos, e muito menos estudos clínicos grandes, que apliquem, assim, que mostrem um uso do exame específico para o coronavírus no diagnóstico. Porém, existem vários conceitos científicos que são usados para diagnósticos que podem ser aplicados ao coronavírus por se tratarem de conceitos científicos que podem ser aplicados de uma maneira muito ampla. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, apesar que eu vou falar de marcas aqui, eu quis deixar bem claro, pessoal, passei ali. A gente tem um pequeno cronograma aqui do que a gente ia falar, mas também vou passar rápido para a gente acelerar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de um estudo de acurácia, a gente quer saber qual que é a capacidade de um método em acertar o diagnóstico. Como o Celso já adiantou, para os testes dicotômicos, o que é um teste dicotômico? É quando eu tenho duas possibilidades, diagnóstico e não diagnóstico, né? Os componentes da acurácia, então, passam a ser a sensibilidade e a especificidade. Ali está a fórmula delas. E a gente tem que buscar um equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Existe uma maneira matemática da gente encontrar esse equilíbrio. Eu vou mostrar. Como o Celso já passou por isso aqui, eu vou passar mais rapidinho, não vou explicar tanto, mas eu quero que a gente faça um pequeno exercício aqui. Imagine vocês que no mês de julho, em Ponta Grossa, a gente registre 350 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 no total. Imagina que a gente vai ter 350. Com uma população de aproximadamente 350 mil habitantes para a conta ficar fácil, 1 em 1000. Isso seria a prevalência da doença, né? Um dia, apenas por curiosidade, você acordou e pensou, nossa, eu acho que eu vou fazer um teste sorológico para saber se eu já tive contato com o coronavírus, né, com o SARS-CoV-2. E esse teste sorológico em questão é uma pesquisa de IgA, com especificidade estimada em 90%. Então, a pergunta é, qual a probabilidade de, em um teste positivo, você realmente ter tido contato com o vírus? A especificidade, o professor Celso falou, ela é a capacidade do teste em dizer que você realmente tem a doença. Então, será que a gente pode concluir que se o teste possui 90% de especificidade, isso quer dizer que tem apenas 10% de chance de ser um falso positivo? Faz certeza, né? Se ele é 90% específico, será que é isso mesmo? Então, eu vou propor para a gente fazer uma análise com um infográfico aqui mais bonitinho. O que quer dizer ter 90% de especificidade? Se a gente olhar aqui essas 100 pessoinhas, todas essas 100 pessoas, nenhuma delas teve contato com o vírus. Mais um teste com 90% de especificidade vai produzir 10 falsos positivos, 10% de falsos positivos, nesse caso que são 100 pessoinhas, né?
Então, todas essas pessoinhas aqui de baixo, que elas estão com uma cara assim, que elas não sabem se são felizes ou são tristes, elas estão com um falso positivo. O que acontece isso? Lembra que a nossa incidência era 350 em 350 mil, ou 1 em 1000, né? Se eu multiplicar por 10 isso aqui, então, para chegar em 1000 pessoas, o que eu vou ter? Eu vou ter a seguinte figura. Eu vou começar a ter, então, 100 falsos positivos, e como a minha incidência é de apenas 1 em 1000 pessoas eu vou ter apenas um verdadeiro positivo ali escondidinho no cantinho. Então, o que acontece? Ao invés de eu ter 90% de chance de eu ter essa doença, a minha probabilidade é de 1 dividido por 101 testes positivos, que é apenas 0,99%. Então, aqui a gente começa a ver que um teste depende não só do teste em si, mas depende muito da população em que eu estou aplicando esse teste. Vamos ver como que esse mesmo teste se comporta em uma situação diferente. Imagine você agora que a gente tem um paciente que internou aqui no hospital, retornando de viagem do estado de São Paulo, onde ele falou que andou de metrô. O paciente apresenta otinofagia, tosse seca, febre, mialgia há 10 dias, evoluiu com dispneia. E o clínico, quando ele estava com o paciente lá no pronto atendimento, na tenda, ele avaliou que tinha uma probabilidade de 70% de ser Covid-19, o quadro clínico na doença. O que o clínico pensou, então? Bom, já se passaram 10 dias do início dos sintomas, eu acho que eu vou pedir uma sorologia IgA anti-SARS-CoV-2. E ele solicitou esse teste. O que aconteceu agora? Como a probabilidade era de 70% desse paciente ter a doença, o que quer dizer ser 70%? Quer dizer que 70 a cada 100 daquelas pessoas tem a doença, diferente do outro caso, em que apenas 1 em 1000 tinha a doença. Então, se eu testar 100 pessoas que têm essa característica desse paciente, o que vai acontecer? Eu vou ter 30 pessoas que são negativas, 30%. Dessas, 10% vão ser um falso positivo, vai ser 3 em 30. E eu vou ter 70 verdadeiros positivos. Então, esse paciente que tinha 70% de probabilidade, agora ele tem 70 divididos por 73, né? Vai multiplicar por 100 para fazer a porcentagem, mas fica 95,9%. Com uma probabilidade dessa de estabelecer um diagnóstico, o médico consegue ter uma conduta e internar na ala COVID com maior segurança de que eu não vou estar internando um paciente que não tem lá e ele vai se contaminar. Então, vocês percebem que a minha probabilidade pré-teste, que a gente chama, que é a característica do paciente, é bastante importante quando a gente vai escolher um teste diagnóstico. E isso não é apenas para o coronavírus, isso é uma propriedade científica que pode ser expandida para qualquer teste diagnóstico, seja de imagem, seja um teste funcional, laboratorial, ou mesmo clínico. Então, eu falei que existe uma maneira matemática da gente equilibrar a especificidade e a sensibilidade. Isso chama-se likelihood ratio, em inglês. Em português, eles falam razão de verossimilhança, mas eu não gosto desse termo, eu acho muito ruim, então eu me nego a usar. Eu uso razão de probabilidade ou likelihood ratio. Então, é uma maneira de unir a sensibilidade e a especificidade de modo a prever o desempenho de um teste diagnóstico. E diferente do valor preditivo positivo e negativo, que são uma característica do paciente, a likelihood ratio é uma característica do meu teste. Isso vai ser bastante importante, eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas é mais ou menos como a redução de risco relativo no ensaio clínico de medicamento. É uma propriedade específica que se reproduz em diferentes estratos. A likelihood ratio positiva, então, ela é a sensibilidade divididos por 1 menos a especificidade, ela representa o quanto que um teste positivo aumenta as chances do indivíduo testado ter a doença. Então, quando eu tenho um teste com uma likelihood ratio positiva alta, ele tem muita chance de ter a doença. Enquanto que a likelihood ratio negativa, que é 1 menos a sensibilidade divididos pela especificidade, ela representa o quanto que um teste negativo diminui as chances do indivíduo ter a doença. Nesse caso, quanto menor ela for, menor é a chance do indivíduo ter a doença. Ela é o contrário da positiva. De maneira resumida, ela é essa tabela aqui, em que a gente tem que uma likelihood ratio que vai positiva de 1 a 2, ela é nula, e a negativa de 1 a 0,5, de maneira regressiva, ela é nula, e a gente chega no excelente acima de 10 para a likelihood ratio positiva, e a negativa menor que 0,1. Aí ela é um teste ótimo, positiva para incluir a doença, negativa para descartar a doença. E como que eu vou aplicar essa likelihood ratio? Aqui eu tenho um cálculo que a gente fez numa combinação RT-PCR ELISA para o coronavírus, e aqui junto da sensibilidade e especificidade, a gente calculou as likelihood ratios positivas e negativas. Então, você vê aqui que para incluir a doença, em um paciente com uma probabilidade pré-teste relativamente boa, né, um paciente hospitalizado, aqui a gente sempre está tratando de pacientes hospitalizados, não de população em geral, o teste é bom. Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, a likelihood ratio negativa, como vou aqui voltar um pouquinho, menor que 0,1, é que ela é ótima para o diagnóstico. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem uma boa, que é acima de 10 dias do início dos sintomas, uma moderada, que seria 5 a 10 dias, e uma meio ruinzinha, que é de 0 a 5 dias. Então,
Aqui a gente sabe que esse teste aqui, ele pode servir tanto para incluir quanto excluir. Esses 2 testes aqui, em 0 a 5 dias do início dos sintomas, eles não excluem a possibilidade da doença em um paciente com uma boa possibilidade pré-teste. Eles não têm essa capacidade. Então, se a gente supor um teste IgG anti-SARS-CoV-2 com estas características aqui, 17 de likelihood ratio positiva e 0,43 de negativa, a gente pode usar uma ferramenta que é válida para substituir as calculadoras, que chama nomograma de Faga. Ela é essas 3 réguas aqui, e nessa régua aqui, primeira, ela tem a probabilidade pré-teste do paciente, o quanto que o médico calcula que é a chance daquele paciente ter a doença, ou em caso populacional é a incidência da doença na população. Aqui a gente tem a likelihood ratio, e aqui a probabilidade pós-teste, quanto que vai ser após o teste a probabilidade daquele doente ter a doença. Então, como que funciona? Aquele nosso paciente tinha 70% de chance de ter a doença, certo? E a nossa likelihood ratio positiva é 17. Então, o que eu vou fazer é traçar uma linha do 0,7, passando pelo 17, que é onde é a likelihood ratio aqui, e chegar lá no outro lado no final. Então, eu vou chegar mais ou menos em 97,5% de probabilidade de ter a doença. Então, vocês veem que essa likelihood ratio positiva, ela realmente é boa para incluir. Por outro lado, a nossa likelihood ratio negativa, ela não é boa para exclusão, ela não é menor do que 0,1. Então, se eu pegar o mesmo paciente e fizer o mesmo procedimento, passando a likelihood ratio aqui pelo 0,4, eu vou continuar com perto de 50% de chances dele ter a doença. Então, eu não consigo excluir o diagnóstico com esse teste. Então, é um teste que serve para ruling, que a gente chama, a inclusão. E os valores preditivos? Bom, o valor preditivo é uma medida mais convencional, ela é mais difundida que a likelihood ratio, mas ela é uma probabilidade condicional, a gente chama. Eu não vou ficar falando dessas fórmulas muito, só quero mostrar aqui que ela é probabilidade condicional de ter a doença com um teste positivo e a probabilidade condicional de não ter a doença com um teste negativo. E reparem que em todas essas fórmulas, sempre que eu tenho esse P, D, é a probabilidade do paciente ter a doença. Então, por uma abordagem bayesiana, que é como a gente deve sempre pensar a medicina, por uma abordagem bayesiana, nunca tanto cartesiana, assim, que precisa pensar na abordagem pré-teste, é uma característica do paciente o valor preditivo, não apenas do teste. Mostrando aqui o valor preditivo, como funciona, então, essa tabela vai usar a prevalência, como sendo aquele PD, a probabilidade da doença, né, quando você não tem uma análise clínica. Aqui 1% de prevalência, 3, 5, 10 e 15. A gente pode transferir isso para a clínica pensando o seguinte: se eu tenho um paciente assintomático e sem epidemiologia, um teste com 98% de especificidade e 98% de sensibilidade, muito melhor do que os testes que a gente tem hoje, tem apenas 33% de chance de dizer que esse paciente realmente tem a doença. O mesmo teste aplicado a um paciente assintomático com viagem recente, teria 60% de chance, quando é positivo, de dizer que tem a doença. Se for um paciente assintomático que tem contato com caso positivo confirmado, 72% de ter a doença caso positivo. Um paciente assintomático, que é um profissional da linha de frente, teria 84% de chance de ter a doença. E vamos dizer que seja um paciente falso assintomático, aquele que tem pouquinhos sintomas, um teste positivo com essas características nesse paciente daria 90% de chance de ele ter a doença. Então, novamente, assim como a likelihood ratio, assim como a gente viu lá na sensibilidade, existe uma combinação entre o desempenho clínico do teste e a avaliação que o médico faz pré-teste. Tem que ser analisado em conjunto tudo, as coisas não são isoladas. Quando a gente vai avaliar um estudo de teste diagnóstico, no caso do coronavírus, a gente não tinha tempo para desenvolver muitos testes, ou mesmo ficar validando vários, a gente tinha que ver o que o pessoal publicava, né? Então, para ver se esses resultados são válidos, eu tenho que me atentar a 3 características primeiros, que são a amostragem de pacientes, incluía pacientes com características similares aos que o teste será aplicado na prática clínica, de maneira resumida. Para nós, aqui no hospital, nós precisávamos saber se os testes que estavam sendo testados eram testados em pacientes no início da infecção. Nós queremos fazer diagnósticos aqui. A gente precisa saber se houve uma análise independente e cega com um teste gold standard, ou seja, no caso a PCR era o gold standard na maioria dos testes, o que eu preciso saber é se quem analisou o teste que está em estudo sabia o resultado da PCR ou não, ou se era a mesma pessoa. E se os resultados do teste implicam em mudança de conduta. Eu quero saber se meu teste não é fútil. Por exemplo, meu teste deu positivo sempre que a PCR deu positiva. Então não tem por que eu fazer ele, se ele é idêntico à PCR, certo? Eu preciso ter um teste que pegue a doença quando a PCR não é capaz de pegar, por exemplo. Essa seria a ideia. Aí eu vou ver quais são os resultados, a sensibilidade, a especificidade, tudo isso mais. E, por fim, eu quero saber se esses resultados me ajudarão a diagnosticar os pacientes. Aí eu começo a analisar os meus pacientes e vejo se aqueles dados são transferíveis para a minha realidade.
Então, aqui eu peguei uns estudos, eu vou traduzir para vocês, não se preocupem, não vamos ler tudo também, eu só separei aqui os métodos. Esse é um estudo que avaliou 2 testes automatizados e 3 testes rápidos para detecção de anticorpos contra o coronavírus. E aqui a gente viu que foram vistos soros de pacientes saudáveis e pacientes que tinham confirmação por RT-PCR, e também foi analisado os dias desde o início dos sintomas. Então, eu não coloquei aqui toda aquela parte de métodos, porque ia ficar muito grande no slide, mas a gente sabia que tinha pacientes que estavam no início dos sintomas. Quando a gente fala dos resultados, isso aqui é uma curva que é muito utilizada, que ela é uma maneira de pegar aqueles dados de sensibilidade, especificidade, ao invés de ficar fazendo colunas, ele coloca tudo em um gráfico, que ele usa a sensibilidade e 1 menos a especificidade. Esse gráfico é assim, aqui no meio eu tenho essa linha, imaginem, isso aqui é um teste nulo, certo? Quando eu começo a puxar essa linha, como se eu pinçasse ela e puxasse para cá, para a esquerda e para cima, melhor é meu teste. E quanto maior for a área embaixo dessas curvas, melhor vai ser o desempenho. Então, aqui eu tenho 2 testes, marca Eurimum IgA e Maglume IgM, perdão. E a gente vê que o teste de IgA, a área aqui embaixo da curva dele, é maior do que a área embaixo da curva da IgM. Isso indica que esse teste teve um desempenho melhor para o diagnóstico do que a Maglume IgM. Por outro lado, a IgG, a gente vê que aqui eu tenho a Eurimum e Maglume, as duas são bem parecidas. Então, parece que será uma característica do anticorpo, mais do que da técnica em si ser melhor. A escolha dos anticorpos por cada empresa. Aqui o cegamento, por que é importante, né? Mas isso aqui é análise de um estudo de teste diagnóstico. Eu quero que vocês pensem primeiro, olha essas linhas de controle, a cor forte que elas ficam, olha essa IgM que forte, olha essa IgM que forte. Agora, isso aqui é um positivo ou um negativo? Vocês conseguem dizer assim claramente? Ele parece ter um risquinho ali, não tem. Então, algumas pessoas vão dizer que é positivo, negativo. Agora, se quem vai ler isso sabe que a PCR é negativa, ele vai dizer que é negativo. Então, eu tenho um viés no meu trabalho que torna o meu estudo inválido. Então, a gente, quando estava fazendo o nosso levantamento de dados, muitos estudos de teste rápido que tinham resultados muito bons, às vezes até melhor do que a automação, a gente excluía porque não eram cegos. Quem estava fazendo a análise sabia do resultado da PCR. E isso, para a gente, já invalida tudo, porque é uma análise subjetiva. Isso não acontece tanto com a automação, porque a automação, ela gera uma densidade óptica, ela faz uma leitura da cor, então não tem como eu dizer, não, eu acho que esse 6 aqui é um 8, né? Ou é um 6 ou é um 8. Aqui, novamente, a gente viu um teste onde ele colocava os dias desde o início dos sintomas, a amostragem não é grande, o N não é grande, mas eu já adianto também, falei no começo da palestra, não existem testes bons ainda para o coronavírus, estudos bons com testes diagnósticos. Nós carecemos ainda muito de algum estudo que mostre realmente que ele é capaz de ter um diagnóstico clínico, de ajudar na clínica. Não existem estudos clínicos quanto a isso, mas a gente viu aqui que a IgA, ela subia mais rapidamente que a IgM, muito provavelmente, é como o professor Celso colocou aqui, a capacidade de detecção do teste, né, aqui. Então, a IgM devia começar antes e a IgA ter uma subida um pouco mais aguda aqui, né, ela subia mais rápido depois. E a gente viu que a gente podia usar essa IgA nesse período aqui de 4 a 10 dias para tentar cobrir uma lacuna que ficava no diagnóstico, eu vou mostrar para vocês. Quero lembrar para vocês também que probabilidade pré-teste não é só o paciente que tem, um estudo também tem probabilidade pré-teste. Então, quando eu tenho todo um ecossistema que já existia de detecção de coronavírus, de SARS, de HK1, de OC43, de MERS, a gente sabe como que os coronavírus se comportam frente aos exames laboratoriais na média. Então, qualquer estudo que desvie muito do conhecimento prévio que a gente tem, a gente desconfia e espera ter repetição e validação desse estudo por outros grupos independentes. Senão, a gente não confia. Então, a gente também usou essa probabilidade pré-teste para julgar os estudos. Por isso que a gente acabou optando por essa sorologia aqui que nós temos. Então, quando eu vou escolher um teste para um paciente, o que eu preciso pensar antes de tudo? Isso aqui é uma figurinha que eu tirei de um artigo da Cambridge, mas essa figurinha tem uma idêntica, pessoal de medicina, aí no Bates, Propedêutica Médica, tem uma figurinha idêntica a essa. O que ela quer dizer? Quando um paciente tem uma probabilidade pré-teste tão pequena, mas tão pequena, eu não tenho por que fazer mais exames, porque os meus exames não vão ser capazes de modular essa probabilidade pré-teste para mudar desse verdinho para cá. Eu não vou tomar nenhuma conduta, porque não existe praticamente a possibilidade desse paciente ter a doença. Óbvio que não existe 0% nem 100%. A gente pode chegar muito perto disso. Sempre pode acontecer o inesperado, mas a gente quer trabalhar com evidências, a gente trabalha com estatística, não com o inesperado. E nem quando o paciente eu tenho praticamente certeza que ele tem uma doença. Nesse caso, também, nós não vamos lançar mão de testes diagnósticos. No caso do coronavírus, a gente usa por uma questão epidemiológica.
Mas se você tem certeza que um paciente tem o coronavírus, você está com um paciente que ele tem epidemiologia, ele tem sintomatologia, ele está dispneico, você fez manobra prona, ele está desaturando, ele está com o dímero D alto, você está com todas essas características que estão mostrando, está com a tomografia, com pavimentação em mosaico, essas coisas todas. Então, você vai fazer a PCR e vai dar negativa, você não acredita, você continua tratando, entendeu? Você usa o diagnóstico clínico nesses casos. E no caso daquele nosso paciente que tinha 70% de probabilidade, ele estava aqui nessa zona cinzenta. E nessa zona cinzenta que eu não tenho certeza, aqui que eu preciso de um exame complementar, seja laboratorial, de imagem, o que for. E com o nosso exame laboratorial, a gente jogou ele para 95,9% de chance de ter a doença. A gente fez um exame de rule-in. Então, a gente conseguiu dar uma conduta para esse paciente. Então, quando a gente está falando aqui, nessa parte aqui, do gray zone para trás, é o rule-out, a gente precisa de um teste que faça a exclusão, que é um teste sensível, por exemplo, o dímero D para tromboembolismo pulmonar, ele serve para exclusão, mas não para diagnóstico. E quando eu falo de altas probabilidades, esse paciente que está aqui perto dos 70%, eu quero fazer um teste para rule-in, eu quero dizer que ele tem a doença, então eu quero um teste específico, eu quero ter certeza que ele tem a doença. Por exemplo, a PCR para o Covid-19. Então, aqui, esse mesmo artigo que eu coloquei ficou meio desfocado, mas ele coloca 5 passos para escolher ou para solicitar um exame na sala de emergência. Ele fala aqui, né? Mas, primeiro, decida que diagnóstico você está investigando. Não investigue para tudo. Quando a gente faz valores de referência no laboratório, a gente usa 95% dos valores da população normal. Isso significa que 5% das vezes, pacientes saudáveis vão sair fora dos valores de referência. E 5% é 1 a cada 20 exames. Então, se você pedir 20 exames para um paciente, um exame vai sair fora, ele estando saudável. Determine a probabilidade pré-teste da condição em questão. Decida se você quer fazer um rule-in ou um rule-out. Aqui ele propõe um mnemônico, né, que é o SPIN e o SNOUT, né, Specificity in, Sensitivity out. E principalmente, esse passo 4, o principal, decida o que você vai fazer com o resultado do teste. Seja teste na sala de emergência, seja teste em massa. Seja o que for de teste, o que é preciso é que ele não seja um dado perdido. Um teste tem que gerar uma conduta. Um teste que não gera conduta é um teste que não deve ser feito. Ele só gera prejuízos para o paciente. Na pior das hipóteses, eu vou tirar sangue dele desnecessariamente, ele vai ter a dor de uma picada ou vai ter que aguentar um swab, que é péssima. A coleta de swab nasal, para quem nunca fez, não recomendo. Dentro do protocolo do H1, então, a nossa característica não é de testes em massa, são pacientes hospitalizados graves, onde há um aumento da probabilidade pré-teste. Então, a gente quer fazer um rule-in com um teste específico. A sensibilidade da PCR ela é limitada em uma determinada janela, então a gente fez uma adição de sorologias dentro desse espaço de tempo para melhorar o diagnóstico. Então, elas têm essa característica diferenciada. Os pacientes aqui são encaminhados de outros serviços por teoria clínica, que não é igual a testagem populacional, é diferente. Então, esse aqui é um artigo da Lancet mostrando a evolução da doença, e geralmente o que leva as pessoas à internação é a dispneia, e a gente vê que ela acontece mais ou menos com 7 dias após o início dos sintomas. E se a gente voltar lá naqueles artigos falando dos testes, a gente vê também que com 7 dias eu já estava detectando aquela IgA no soro de alguns pacientes. Não são todos, mas já tem alguns. Então, aqui é um trabalho do JAMA mostrando, eu quero que vocês prestem nesse azulzinho aqui, que ele é a nasofaringe, que é o exame que a gente faz rotineiramente para diagnosticar os pacientes. A gente não faz PCR de trato inferior baixo, embora ela seja mais sensível, mas ela apresenta muito maior risco para quem está coletando e tem toda essa questão da carga viral, etc. Formação de aerossol e tudo mais. E aqui seriam os testes sorológicos, né, que ele coloca praticamente com 8, 10 dias, mas a gente viu que o nosso a gente está conseguindo usar com menos. A gente teve uma paciente aqui, inclusive, que com 6 dias deu IgA e IgG, mas N igual a 1 não é ciência. Então, aqui seria mais ou menos quando o nosso paciente vai dar entrada. E o que acontece? Nesse 6º, 7º, 8º, 9º e 10º dia, a taxa de positividade da PCR fica bastante baixa e dos anticorpos também. Então, aqui nessa janelinha aqui, que é quando o paciente interna, justamente, os 2 testes são ruins. Qual foi a nossa solução? A gente, ficou pequenininho aqui, mas a gente, nessa janela de 5 a 10 dias, a gente juntou os 2 exames, PCR e sorologia. Então, quando o paciente interna com menos de 5 dias do início dos sintomas aqui no hospital, ele vai fazer uma PCR. Se positiva, ele vai fechar o diagnóstico. Se negativa, após o 5º dia, a gente vai fazer uma sorologia também, caso persista a suspeita clínica, obviamente. E se for positivo, vai fechar o diagnóstico. Se não for positivo, vai excluir o diagnóstico aí com 2 testes feitos em períodos de tempos diferentes. Para 5 a 10 dias, a gente vai fazer PCR e sorologia. Se a PCR ou sorologia forem positivos, a gente vai fechar o diagnóstico. Se ambos forem negativos, a gente vai excluir o diagnóstico. Lembrando que isso no paciente com média probabilidade. Se for um paciente com muita alta probabilidade, a gente não vai usar o exame diagnóstico apenas como conduta, vai usar a clínica.
E acima de 10 dias, a gente vai usar já apenas a sorologia para o paciente que entrar, e a PCR, se vier a ser coletada, é só para confirmar um caso muito suspeito em que a sorologia não está dando, ou por uma questão epidemiológica também, que aí não é clínica, né? A parte da epidemiologia quem cuida é no CIH. Então pode ser que eles venham coletar essa PCR por essa questão. Eu não sei bem esse fluxo. Então, se for positivo, a gente confirma que houve contato com o vírus. Se for negativo, a gente exclui a possibilidade do contato com o vírus nos 10 dias anteriores. Então, aqui deixando apenas essas considerações, os exames bioquímicos são complementares, pessoal. Um diagnóstico, ele envolve a coleta do histórico detalhado de um paciente, exame físico e demais complementares, seja o diagnóstico bioquímico, o diagnóstico anatômico. Lembrando que diagnóstico bioquímico e anatômico, ou de imagem, não é diagnóstico clínico, né? Eu posso ter um diagnóstico de coronavírus laboratorial, mas clinicamente está vendo que o paciente não tem. E dentro de um raciocínio clínico, isso deve ser aplicado. Não é apenas fazer por fazer. Fazer por fazer é péssimo. E exames modulam as probabilidades de um diagnóstico, não são determinísticos. A gente viu lá que é tudo uma questão de probabilidades. A medicina é probabilística. Sir William Osler, que é considerado o pai da medicina moderna, falou que a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. E é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Muito boa apresentação. Professores, Bruno, Celso, muito obrigada também.